Há um tipo de esquerda, gente, que é predestinada a perder, porque não sabe ganhar. O PT tem uma parte que não sabe ganhar, não consegue ganhar, não aprende a ter uma vitória. A Andréa Sadi fez uma desculpa a respeito do PowerPoint. É preciso entender o jornalismo, gente. Há um jogo de forças pesado por hegemonia dentro de cada jornal e dentro das TVs. Não conseguir entender isto e não saber trabalhar com isto e pisotear nas pessoas é exatamente aquilo que faz com que haja uma parte do PT que não sabe ganhar e vai perder. E vai nos levar todos para o buraco por conta desta estupidez. O caso da Andréa Sadi é simples. Nós fomos os únicos de todos os canais, nós somos os únicos que não entramos de sola nela. Nós falamos o que tinha que falar, mas pedimos para ela que ela pedisse desculpas, não por conta das esquerdas, mas por conta do próprio jornalismo, porque aquilo era uma afronta em relação ao próprio jornalismo e em relação a ela. Se fosse uma pessoa rançosa, se fosse uma pessoa de tradição rançosa, sempre anti-esquerda, talvez se devesse tripudiar, mas não é o caso. Não é o caso. Então, quando a pessoa vem e se dispõe, porque não é fácil, gente. Não é fácil você pedir desculpas e assumir um erro que pode ter sido de várias pessoas. Não é fácil o que ela fez. E ela foi muito corajosa e muito honesta de pedir desculpas. E o pedido de desculpas foi na medida. Que ela poderia simplesmente pedir desculpas, mas não explicar. E ela explicou onde é que estava o erro. Agora, vocês não podem querer que ela faça um novo PowerPoint como se ela fosse uma militante da esquerda. Isso quem tem que fazer é a esquerda. Agora, tripudiar sobre a pessoa, tripudiar sobre a TV, como está ocorrendo com vários aí, que eu estou vendo, e estou indignado de ver as pessoas com essa estupidez, é a pior coisa que se pode fazer para começar uma campanha. Porque veja, gente, quando uma pessoa erra e pede desculpas, se a desculpa vai no centro da questão, absorve-se a desculpa, aceita-se a desculpa e encerra a questão. Bola para frente. Por quê? Porque aquela desculpa já compromete a pessoa a não errar mais. E ainda por cima, abre espaço para que possa haver o contato. Aí, né, o partido, as lideranças, aquelas pessoas que estão mais, digamos assim, mais possíveis de adentrarem a TV, pega o telefone. Pega o telefone e fala, olha, vamos fazer um contato maior para esclarecer este caso Vorcaro. Por exemplo, vamos chamar o Haddad para falar. Vocês já chamaram uma vez, vamos chamar mais uma outra vez, Sadi. Não há por que não fazer isto.
E aí estabelece-se o contrato, o Haddad ou outro vai lá e faz a explicação do caso Forcaro, e bola para frente, faz uma política positiva. Agora, esta coisa rançosa de querer derrotar a Rede Globo não faz sentido. Porque assume-se a posição do Bolsonaro, a posição da extrema-direita, a posição de quem não aceita nunca a imprensa. Tá? Todas as pessoas que estão tripudiando sobre Andréa Sadi, sobre a Globo, não entendem de jornalismo, não entendem de política, não entendem de contato humano e vão pôr tudo a perder, se continuarem assim. Aquele cara que foi secretário da comunicação do governo Lula e afundou o governo Lula enquanto ele foi secretário da comunicação, o tal de Pimenta, esse foi o primeiro a querer tripudiar. Depois apareceu na TVT também, na televisão dos trabalhadores, gente querendo tripudiar. Porque sempre tem o sabichão, né? Sempre tem o sabichão que não quer entender como é que se faz política. A melhor maneira, gente, é: Andréia, foi ótimo você pedir desculpas, a gente aceita desculpas, de fato isto não é um problema para as esquerdas. O que ela fez era um problema para a Rede Globo, porque foi muito grosseiro e leva ao descrédito do jornal. Então não precisa tripudiar. Na verdade, o correto é ficar solidário a ela e abrir espaço para explicações que vão ser necessárias, porque o caso Forcaro, ele está começando agora. E é importante abrir espaço. Agora, não só, pelo próprio bem da instituição. Pelo próprio bem da instituição, pelo próprio bem da comunicação. Afinal de contas, a Rede Globo, ela é uma concessão pública. Nessa hora, é a melhor hora para lembrar a Rede Globo que ela é uma concessão pública, ligando. Olha, quem de nós aqui do governo que você quer conversar? Nós estamos dispostos. É o Galípolo? É o Haddad? Quem de nós vai contar como é o caso Forcaro e como aquele PowerPoint errou? E a gente... né? Quem que vai fazer a ponte? É assim que se faz política. Agora, a gente aqui ter que ensinar o Padre Nosso ao vigário, tem a dó, né? Tem a dó, não tem cabimento. Qual é a vantagem que se leva em termos de Brasil, em termos de política, tripudiar em cima de uma pessoa que está reconhecendo um erro? Não é reconhecer o erro, como foi da outra vez, lá há 40 anos atrás, que a Rede Globo reconheceu que fez a edição do jornal para prejudicar o Lula na campanha contra o Collor, depois que o Collor ganhou. Não é isso. Reconheceu no meio... Passou 3 dias. Ah, mas ela reconheceu por conta da pressão. Não! Não, ela podia muito bem, por conta da pressão, avaliar internamente que não valia a pena reconhecer o erro, porque a pressão e o ato de tripudiar seria até maior, como está sendo. O fato é, gente, que a nossa carta aberta pegou no ponto essencial, que é o jornalista e a atividade do jornalismo e o quanto ele tem futuro ou não tem futuro. Porque essa moça, eu não acredito que ela queira virar aquele grupo que está na Revista Oeste, totalmente em ostracismo.
não quer. Eu tenho certeza que ela não quer isso para ela. Apareceu um bocó, que é um rapaz da TV Brasil. Demorei, atrasei, demore, um negócio, uma coisa assim. É um cara atrasado, que ele demora. O nome dele é Demorei, parece. Já pensou? O cara chamado Demorei? Hã? O cara tripudiano, achando que é o tal. Sabe? Ninguém nem sabia que ele era jornalista. Já achando que é o tal, né? Porque o cara precisa tripudiar em cima da Rede Globo para ele ter 5 minutos de fama. Esse tipo de jornalista. Isso não resolve absolutamente nada. Quando o cara é arrogante, não pede desculpas, não, né, quer vencer no grito, mesmo tendo uma concessão pública, quer desafiar o poder, outra coisa. Agora, quando a pessoa é uma pessoa que tem a capacidade de avaliar o erro, um erro que não foi um erro em relação às esquerdas, foi um erro maior em relação à própria Rede Globo, reconhecer isso e apostar no correto é uma virtude. Isso é uma virtude. Isso é uma virtude democrática. Meu Deus do céu! Será que as pessoas perderam a noção do que é uma virtude democrática? Uma virtude democrática é esta, é exatamente isto. Errei, eu vou lá consertar antes das coisas se deteriorarem. Porque este PowerPoint, ele não tem o efeito multiplicador, ele não tem. Ele é tão esdrúxulo que ele não é capaz de formar opinião, ele forma opinião contrária. Porque o caso Forcaro não é desconhecido. E que o governo fechou o banco também não é desconhecido. Tem um efeito contrário. Então não tem que tripudiar, tem que simplesmente dizer, ó, tá vendo? É um jornalismo que se corrige. Olha que beleza. Silvio Santos era um cara hiperconservador e promoveu o Bolsonaro. Ele morreu. A Erika Hilton foi atacada pelo Ratinho. As meninas lá, as filhas dele, se solidarizaram com a Erika Hilton. Tem que cumprimentar as meninas, elas evoluíram, melhoraram. Será que sempre vai ser essa atitude ranheta? Sempre uma parte da esquerda vai ter essa atitude ranheta e burralda? Não dá. Daqui a pouco a gente volta.